Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, já quase boa noite. Estamos iniciando a gravação de mais um episódio aqui, dentro do evento Comidaria, que está acontecendo aqui em Itaperuna, hoje, sábado, e acontece também amanhã, domingo. E tem sido um prazer muito grande. Estamos gravando aqui episódios ao vivo, episódios das pessoas que estão passando aqui, muitas das vezes pega de surpresa, como esse convidado aqui que você vai estar conhecendo também. E tem sido uma satisfação muito grande, um evento que tem sido um baita sucesso, com muita gente elogiando. Quem veio o primeiro dia está aqui novamente o segundo dia, já com a promessa de vir um terceiro dia, com comida gostosa, gente bacana, gente bonita. E sem sombra de dúvidas, mais um evento que vem para poder marcar Itaperuna. E essa é a nossa torcida. Hoje da gravação, agora na gravação de mais um episódio, nessa tarde gostosa, num clima gostoso aqui em Itaperuna, meu amigo, Dr. Gabriel Pilar. Meu amigo, se apresente aqui e fala um pouquinho para as pessoas que eventualmente não te conhecem. Aí você é um cara fera aí da ortopedia. Se apresenta aí pra gente, meu amigo. Bom, é um prazer estar aqui. O Júlio me pegou de surpresa aqui, eu passando mal, entrei na feira. Falei, vamos embora, não poderia recusar o convite de um grande amigo. Sou Gabriel Pilar, sou médico, sou ortopedista, com especialidade em cirurgia do joelho. Na verdade, meu foco é a cirurgia do joelho, desde que eu voltei, que eu acabei meus estudos e voltei para Itaperuna. Então, hoje eu sou ortopedista e cirurgião do joelho. Bacana demais. Você que aí precisa de um problema, está passando por alguma dor no joelho, alguma coisa assim que vem te reclamando, te gerando desconforto, essa aí é a referência, vai ouvir um pouquinho aqui, muitas coisas legais referente a isso. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, até aproveitando esse contexto, quais são os problemas normais que as pessoas chegam no seu consultório lá reclamando? O que que é a coisa mais comum que acontece? Então, vamos lá. No caso, vou falar mais um pouco do joelho, que é o foco da minha profissão, é o que eu mais atendo. A gente divide grossamente em dois tipos de patologias, assim, a patologia esportiva e a patologia degenerativa. O que é isso? Eu tenho um paciente que tem lesão esportiva, que é o paciente que pratica esporte, que torce o joelho ou que sente dor por impacto no esporte, frequentador de academia, com dor na patela, muito comum em mulher, com condropatia patelar, dor anterior no joelho. E o outro lado, que é um grande volume, são os pacientes com desgaste da articulação, que é a artrose do joelho. E esse desgaste, que a artrose é uma degeneração da articulação, e pega pacientes jovens até os pacientes idosos, quando essa degeneração já está mais avançada. Então, basicamente, esses tipos, pacientes com as lesões esportivas, que rompem o ligamento, jogador de futebol, igual o Neymar rompeu o ligamento cruzado, é muito comum, lesões meniscais e também as lesões causadas pela degeneração natural ou secundária, algum outro problema do paciente, algum outro trauma ou questões de hábitos de vida, o paciente mais obeso, Cara, isso até eu, síndrome eu inflamatória. queria até aproveitar, cara, e tirar uma grande dúvida assim. Por que que eu não sei se isso é normal, sabe? Mas eu observo muitas pessoas que parece que elas começam reclamando de uma dor, ela começa a ficar intensa, 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 e muitas das vezes elas demoram muito a procurar o médico, o ortopedista, e às vezes chega já num momento muito crítico. Isso é comum ou é apenas Não, uma impressão que eu não, é tenho de muito loja? comum, assim, isso eu acho que é o padrão nosso, assim, a gente sempre vai evitando procurar um médico, às vezes com temor de algum diagnóstico, ou para não parar, ou achando mesmo que aquilo é uma dor e que vai passar logo, se automedica. E, enfim, é lógico que quanto antes você procurar um atendimento para receber uma orientação, porque às vezes é apenas orientação mesmo que a gente vai fazer, de hábitos diários de vida, de hábitos durante a atividade física, a gente já vai conseguir ter uma melhora da dor, às vezes nem nada medicamentoso. Entendi. É muito interessante, é que na verdade, muitas vezes até às vezes essa simples prevenção evita um problema lá na Lógico, com frente, né? certeza. Interessante. Meu amigo, e você falou um pouquinho, né, sobre essas questões de atletas, né, desses problemas relacionados a isso. Eu vejo muitas pessoas falando sobre
as cirurgias que existem, né? Vamos falar um pouquinho do joelho. Me fala um pouquinho assim, o que são os procedimentos normalmente rotineiros lá que você... Então, os procedimentos do grupo que eu te falei das lesões esportivas, vão colocar os pacientes que têm lesões ligamentares durante alguma atividade física, de jogar futebol, entre outras. A gente normalmente faz a reconstrução do ligamento rompido quando necessário. Não são todos os pacientes que rompem o ligamento que vão precisar de cirurgia. Primeiro a gente tem que ver se esse paciente vai ficar muito sintomático com isso e também a demanda desse paciente, né? Que às vezes não tem Às necessidade vezes de o fazer. paciente ele faz uma lesão, vamos colocar um advogado que não tem tempo, Sim, trabalha o dia todo, não faz atividade física nenhuma, não tem uma demanda esportiva. Ele rompe o ligamento, às vezes pisou num buraco, e ele consegue, às vezes, consegue uma função boa para o joelho, sem estabilidade, com fortalecimento, com mudança de hábito, entendi. já que esse paciente não vai Não é exigir tanto do perfeito. joelho. Então, assim, os casos são bem individuais, assim, que a gente Ah, vai legal. indicar o tipo de cirurgia e a cirurgia. E o outro lado são os pacientes com artrose, o desgaste articular mais avançado do joelho, que a gente vai avaliar cada caso, desde os pacientes que vão necessitar de uma cirurgia maior, que seria a substituição da articulação, que é a prótese, e dos pacientes que a gente consegue manejar de outras maneiras, tanto com perda de peso corporal, fortalecimento muscular, e hoje em dia as terapias regenerativas, que a gente tem usado bastante, com bons resultados, que é uma maneira menos invasiva da gente tentar tratar esse problema. Muito interessante, cara. E deixa eu te perguntar aqui, quais são os tipos de cirurgias comuns, assim, de fazer, assim? Eu vejo que existem essas cirurgias padrões, né? E eu tenho visto, cara, as pessoas falando muito sobre uma parada que eu não sei nem se ela já acontece aqui em Itaperuna, de tão avançada que ela é, que envolve uma tecnologia maior. Me fala um pouquinho sobre Não, isso. hoje a cirurgia que eu faço muito, e todos os colegas que trabalham com isso, é a substituição da articulação por uma prótese. Quando a gente precisa disso? A gente precisa quando a artrose do joelho, muita gente acha que é só a perda da cartilagem. E na verdade é também, o paciente perde e a cartilagem ela vai perdendo substância, afinando até ficar só osso. Só que ela degenera o joelho como um todo, né? Os ligamentos vão ficando mais frouxos, o menisco, que é como se fosse o nosso travesseiro dentro do joelho, que absorve o nosso impacto, ele vai ressecando e vai se lesionando. Então chega um ponto que esse paciente vai ter uma dor diária que vai incapacitar ele das atividades menores que for, fazer um passeio, andar, e fica uma dor constante que os medicamentos e os outros tratamentos já não têm efeito. Esse paciente precisa de uma prótese. E a gente tem, hoje, eu consigo fazer aqui essa substituição com auxílio de um computador. Que legal, Então, cara. a gente faz a prótese convencional, que é o padrão hoje que faz, só que a gente tem esse auxílio que auxilia muita gente na confecção da prótese. Eu instalo os sensores na perna do paciente e consigo mapear o joelho do paciente, e o joelho dele vai para o computador e eu planejo a cirurgia com feeling maior, assim, questões de milímetros, Que legal, cara. para ficar o mais próximo do que era o joelho do Para o paciente, a parte movimento ficar mais muscular, e a natural. gente conseguir encaixar a prótese, na verdade, de uma maneira mais precisa e com menos dano ao redor das estruturas ao redor do joelho, já que eu vou programar. Então, antes de eu colocar a prótese e fazer os cortes que a gente precisa fazer uns cortes, tirar um pouco de osso para encaixar, eu já sei como vai ficar antes de eu fazer. E eu Que posso legal. fazer meus ajustes, planejar, vou colocar desse. Não, não, não ficou legal. Isso eu estou vendo no computador. Eu não preciso ir lá fazer e ter que mudar no joelho do paciente. Entendi. Então, assim, isso melhora a reabilitação do paciente, melhora a dor dele no pós-operatório e a função dele depois. Cara, você tá falando aí, é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas, né, que acabam com aquele, acho que é deambular, meio que Isso. você percebe que tem alguma coisa diferente ali, vamos falar assim. Então, pelo que você tá me falando aqui, isso a tendência então é diminuir com esse tipo de procedimento que você faz, a sua entrega ela começa a ficar muito mais próxima da... Fica muito mais próximo. A prótese convencional tem excelentes resultados, assim. A prótese, quando bem indicada e na hora certa, o paciente ele tem uma melhora na qualidade de vida que é absurda.
Quando o paciente opera um joelho, tem problema nos dois, ele logo no pós-operatório recente, ele já tem mais dor no outro joelho do que no joelho operado. Ele logo quer voltar Sobrecarrega, para né? operar o outro, porque assim, e é uma patologia que não tem outro jeito, e é progressiva. Então, o paciente tem dor hoje, chega já te procurando com muita dor, não tem o que você fazer em certos pacientes a não ser substituir. E isso vai piorar essa dor, porque é uma doença progressiva. Cada vez mais o joelho vai degenerando e isso traz uma piora geral na qualidade de vida, Júlio. Porque você pensa, o paciente tem um problema nos dois joelhos. Ele vai ficando mais mal-humorado, o psicológico dele vai piorando, esse paciente vai tendo outros problemas secundários. Parece que é só o joelho que dói. Não, isso leva no, no corpo todo do paciente. Perfeito. Ele vai ganhar peso, ele vai talvez se alimentar pior porque fica com mau humor. Então, isso vai trazer vai prejudicar muito a longevidade dele. Muito Então, quando você interessante, cara. melhora a dor do paciente, coloca ele ativo, ele vai melhorar outros aspectos da saúde dele como um todo, entendeu? Que bacana, cara. Assim, e é muito legal porque às vezes, para quem não tem nenhum problema, isso passa desapercebido. Agora, É. quem tá vivenciando isso, de fato, é uma dor muito grande. Meu amigo, e me fala um pouquinho, cara, sobre uma coisa que eu não sei se isso acontece com todo mundo, que é idoso. Assim, eu não tenho essa visão, né, da sua área, relacionada à artrose. Eu vejo muitas pessoas falando assim, que eu tenho um problema de artrose. A pessoa parece que artrite e artrose parece que são palavras que vivem Não, juntas. Me fala um pouquinho sobre isso aqui, ou sobre o que você tem visto aí, tem conseguido empregar em prol dos seus pacientes. então, esse paciente com artrose, que é o desgaste articular, foi o que eu te falei. Hoje a gente tem uma. Há uns anos atrás, a gente ficava muito, pelo menos eu, o paciente chegava com uma artrose que não tinha indicação para prótese de joelho, mas ele tinha dor, ele tinha piora da qualidade de vida, mas ele não tinha indicação para fazer uma prótese naquele momento. Talvez pela idade, talvez pelo aspecto da doença, ver, não, tem coisa para a gente fazer. E eu medicava esse paciente, orientava ele a uma perda de peso, fortalecimento, fisioterapia, e ficava nisso. E esse paciente tinha uma melhora, mas ia carregando nisso até chegar num ponto, nada funciona mais, vamos colocar uma prótese. Só que hoje a gente tem uma gama de tratamentos, como eu te falei, da terapia regenerativa, que a gente usa células do paciente para causar um potencial regenerativo nessa articulação, para melhorar a dor Que e legal. postergar essa progressão da doença que eu te falei. Associados com manejo também de neuromodulação, de bloqueio dos nervos que levam dor. E a gente consegue combinar esses tratamentos para o paciente, para a gente não buscando evitar, porque a cirurgia pode ser que seja necessária no futuro, mas postergar uma cirurgia, ou às vezes nem precisar de uma cirurgia, se a gente conseguir manejar ele com procedimentos intervencionistas, no caso, mas menos agressivo, menos invasivo do que uma prótese. Muito interessante isso, cara, assim, porque eu vejo que muitas pessoas têm um problema disso, acham que sempre a solução é cirúrgica, quando na Não, nem verdade não sempre. é. A gente consegue manejar muita coisa com mudança de hábitos de vida e também com procedimentos menos invasivos, com infiltrações articulares. Hoje a gente tem um ácido hialurônico que já é muito empregado, a gente Ah, consegue legal. associar hoje o ácido hialurônico com os ortobiológicos da terapia regenerativa, que a gente consegue colher material biológico do paciente que tem células que têm poder de regeneração, fatores de crescimento, mediadores inflamatórios, que a gente consegue tratar o paciente e causar até uma regeneração dessa articulação em Que certo bacana, hein, grau cara? e com isso melhorando a qualidade de vida do paciente. Bacana demais. Meu amigo, eu queria até te aproveitar e te perguntar uma coisa aqui, cara, porque eu vejo muita gente falando assim: eu vou fazer uma cirurgia no meu joelho, vou botar uma prótese e tudo mais. E eu não sei, mas assim, uma visão que eu, como leigo do lado de cá, eu tenho de que isso é um procedimento altamente invasivo. A gente vê na televisão, às vezes, assim, cirurgia de 10 horas, 12 horas. O cara fica muito tempo no hospital. Me fala um pouquinho como que é a visão hoje prática, com os avanços, com essas tecnologias todas que você disse Tá, aqui. vamos lá. Nosso tempo que é curto, vou pegar a cirurgia de prótese para a gente falar assim, o padrão normal, lógico que tem casos, do, do pré-operatório e do pós-operatório desse paciente. Então, o pré-operatório, o paciente prótese para se operar, é uma cirurgia grande,
É a maior cirurgia que a gente tem dentro da minha especialidade, cirurgia do joelho. E vendo de um leigo de fora, realmente é uma cirurgia agressiva. A gente abre o joelho do paciente, a gente usa serra, a gente usa martelo, cimento, osso, ou seja, é uma cirurgia agressiva. Só que não é uma cirurgia de longa duração, 1 hora e meia, no máximo 2 horas de Caramba, cirurgia. E antes da cirurgia, a gente faz todo um preparo para o paciente. A gente faz exames, ele vai no cardiologista, faz exame de sangue, exame cardíaco, ele toma medicamentos pré-operatórios. Durante a internação, ele é medicado e pós-internação, ele continua tomando medicamentos. É uma cirurgia que tem seus riscos, como outra, de infecção como inerente, qualquer cirurgia. Só que a gente toma todos os cuidados profiláticos para evitar alguma complicação. E, e a reabilitação desse paciente, o pós-operatório dele, pelo menos no meu caso, o paciente interna, vai para a sala de cirurgia, opera, vai para o quarto, em menos de 24 horas eu já coloco esse paciente para andar. Então, que assim, legal. a gente quer que o paciente saia do leito quanto antes. Então, esse paciente ele já é estimulado a andar em menos de 24 horas pós-operatório. No segundo dia, ele já vai para casa, já começa fisioterapia precoce. E para você ver, em 3 meses, 4 meses no máximo, o paciente está de alta. Assim, ó, Que vai lá legal. viver sua vida e vai fazer uma musculação, vai fazer um pilates, uma hidroginástica. Ele é estimulado a entrar na atividade física para fortalecer a musculatura, porque é isso que vai também ditar a longevidade dessa prótese que foi posta nele. Que bacana, cara. É muito interessante porque muitas das vezes existem uma série de mitos e medos É, que fazem com que o paciente não queira entrar assim, ah, não, vou fazer isso, que eu vou fazer, entrar numa mesa de cirurgia, ficar 10 horas, 12 horas, vou ficar uma semana, 15 dias no hospital e tudo não, o mais. paciente, Não tem nada inclusive, disso que de eu fato. tenho muitos casos que eu fiz prótese bilateral nos dois joelhos do paciente no mesmo ato cirúrgico. Caramba, Já cara. tenho alguns casos até. Ele E tem problema nos do, dois joelhos, do aí. problema nos dois joelhos, o paciente, isto, com boa saúde, a gente faz todo esse estudo dele antes. Ele suporta a cirurgia dos dois joelhos? Ok. O paciente tem vontade de operar os dois joelhos para reabilitar junto. Ou às vezes até indicação, porque o paciente às vezes tem a perna muito arqueada, né? A perna do Entendi, paciente fica. Então, eu corrijo uma, ele vai ficar com a perna muito torta e a outra reta. Então, a gente, entendi. nesse caso, tem, se possível, fazer os dois joelhos. E o protocolo pós-operatório não muda. No dia seguinte, coloca ele para andar. Ele pode jogar o peso na perna, nos dois joelhos. Que E legal, começa a cara. reabilitação do mesmo jeito. E todos esses pacientes que a minha equipe, que a gente operou bilateralmente, assim, ficaram bem Grande satisfeitos. sucesso. E Que bacana, cara. satisfação, assim, da É. cirurgia é excelente. Eu imagino que muitas das vezes a pessoa quer ficar logo livre disso tudo, né? Então fazer a cirurgia dos Fazer, dois é o melhor dos mundos nesse sentido. Bacana demais, meu amigo. Cara, queria que você falasse pra mim um pouquinho, cara, aonde que você atende aqui em Itaperuna? Como que é isso? É só em Itaperuna, não só, é? só, só trabalho aqui em Itaperuna. Minha rotina se divide entre o Hospital São José da Bahia e a clínica Ortotrauma. Tá? Então, eu opero meus pacientes só lá no São José da Bahia e atendo só na clínica Ortotrauma. Estou na Ortotrauma todos os dias, então, assim, normalmente é meio período operando e meio período atendendo. Ah, que A legal. clínica é próxima do hospital, 300 metros, então eu atendo meio Conceito. período, então estou lá todos os dias, de segunda a sexta, e no hospital também, de segunda a sexta. Bacana que então que o suporte pro paciente que operou e tudo Não, mais, ele é lógico, a muito gente tem uma é equipe de alguns grande passos, né? de Vamos falar outros assim. colegas que trabalham com a gente, então, assim, de funcionários, então a gente Bacana. tem uma equipe que deixa, que a gente consegue estar sempre acessível ao paciente Bacana demais, e cara. trabalhar, concentrar num lugar, fica bom, assim, por isso que eu não quis atender, minha Perfeito. demanda está aqui, eu consigo ali estar perto, Esse carinho de mais perto do e assim, estou no paciente. hospital e estou na minha clínica e dedico para isso, entendeu? Perfeito. Muito bacana, cara. Meu amigo, é isso, cara. Queria te agradecer por esse convite. Queria Nada, que obrigado você você. falasse um pouquinho aqui quais são as redes sociais que as pessoas que eventualmente tiverem interesse em saber um pouquinho mais, tem algum problema, querem indicar para alguma Não, pessoa. então, a rede social que eu tenho no Instagram é @drgabrielpilar com dois L's, orto, ORTO de ortopedia. E o Instagram da clínica também, que é Ortotrauma Itaperuna, também consegue me achar lá. E tô
Tô lá, eu tô no hospital e na ortotrauma. Bacana demais, meu amigo. Queria te agradecer, cara, por essa gravação. A gente tem uma lembrancinha aqui pra você, um cafezinho que a gente fez com muito carinho Pô, pros legal, nossos Igor. convidados aí, feito Ótimo. lá pelo Café Manduca, lá de Varriçai, Ótimo. feito com muito carinho. Espero que você goste. Depois você fala pra gente. Queria te agradecer verdadeiramente Obrigado, por ter Júlio. aceito aí o nosso Nada, desafio que e isso. agradecer você que assistiu a gente até agora aí. Muito obrigado e até o próximo.